Olá, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com você uma receita de pão de creme de leite que é muito saboroso e fica bem fofinho. Para fazermos este pão com creme de leite, vamos precisar de uma xícara de chá de água morna, 2 colheres de sopa de açúcar cristal e 10 gramas de fermento biológico seco. Antes de adicionar os próximos ingredientes, precisamos misturar estes 3 primeiros por alguns segundos para dissolver um pouco do açúcar. Está ótimo! Agora vamos adicionar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e misturar por mais alguns segundos para o creme de leite incorporar nos ingredientes. Eu tenho separado aqui no pote 490 gramas de farinha de trigo e mais 100 gramas extra neste outro recipiente, se caso for necessário para dar o ponto na massa. Então, eu vou te mostrar agora como que eu faço. A farinha de trigo precisa ser adicionada aos poucos. E também eu vou peneirando aos poucos para separar alguns grumos de farinha que pode formar durante o armazenamento dela. E também para deixar com uma textura mais soltinha. Misture os ingredientes com uma espátula ou então com uma colher até a farinha desaparecer na massa. Em seguida, vou peneirar mais um pouco da farinha de trigo. Misturar levemente os ingredientes. Em seguida, peneirar mais um pouco de farinha. E colocar uma colher de chá rasa de sal. Agora é seguir mexendo a massa com a colher e ir adicionando a farinha até dar o ponto para continuarmos sovando a massa do nosso pão caseiro em uma bancada firme e higienizada. E todo esse processo precisa ser feito com calma, sem pressa e com a atenção sempre presente no que está fazendo para conseguir observar a consistência da massa e também ajustar a quantidade da farinha conforme for sendo necessário para você obter o melhor resultado possível. Então, para prosseguirmos com a receita, enfarinhe a bancada para receber a massa. Os ingredientes estão anotados aqui na descrição do vídeo. Comece sovando a massa trazendo as bordas para o centro e empurre suavemente com as pontas dos dedos até que seja necessário adicionar mais farinha. Faça também movimentos de rasgar a massa, que é esticar uma porção da massa com uma das mãos e volta dobrando a massa sobre si mesma e repete-se o movimento inicial. Essa massa é mais hidratada, então é normal que fique bem grudenta nas mãos. Vamos adicionar no total 2 colheres de sopa de manteiga. Só que vou adicionar primeiro uma colher e distribuir bem na massa.
Ela vai ficar mais pegajosa ainda, mas é assim mesmo. Continue peneirando a farinha de trigo para a massa ir criando estrutura antes de adicionar a última colher de manteiga. Agora vou começar a utilizar as 100 gramas extra de farinha de trigo que deixei separado, só que também vai ser aos poucos. Prontinho. Agora eu vou adicionar a outra colher de sopa de manteiga e repetir todo o processo. Essa massa está muito cheirosa. Ela é ótima. E no lugar da manteiga pode ser a margarina, tá? No momento em que a massa estiver bem hidratada, pegajosa, pode aplicar mais movimentos de rasgar a massa. E conforme for adicionando a farinha, ela vai se aproximando mais do ponto. Você pode diminuir a aplicação dos movimentos de rasgar e voltar para os movimentos iniciais, que é trazer as bordas da massa para o centro e empurrar com as pontas dos dedos. E já começar a deixar ela no formato de uma bola. O tempo de sova até o ponto da massa é de aproximadamente 10 minutos. O ponto da massa é esse, ela fica muito macia, lisa, homogênea e levemente pegajosa. Agora ela precisa descansar, então polvilhe um pouco de farinha de trigo no fundo de um recipiente, coloque a massa do pão e tampe ou cubra com filme plástico. Vou deixar descansando dentro do forno desligado por 1 hora ou até dobrar de volume. 1 hora depois, olha o tanto que essa massa cresceu. Está linda demais e muito cheirosa. O próximo passo é transferir a massa para a bancada. Ainda estou utilizando a farinha que separei no recipiente. Para fazer a massa,
Foi necessário utilizar as 490 gramas de farinha e mais 60 gramas até dar o ponto da massa, totalizando então 550 gramas. E aqui no recipiente sobrou 40 gramas de farinha, que será o suficiente para abrir a massa, modelar, né, os pães e enfarinhar as assadeiras. Aqui é bem simples, precisamos remover as bolhas de ar da massa. Vamos abrir a massa esticando e apertando com as pontas dos dedos levemente. Em seguida, vamos dobrar a massa e enrolar no formato de um rolo. Essa massa tem um pouco mais de 1 quilo e você pode fazer os pães no formato que preferir. Aqui eu vou dividir a massa em 2 unidades por enquanto. Uma delas vai ser menor, pesando próximo de 480 gramas, e a outra eu vou deixar para fazer vários pãezinhos. Antes de bolear as massas, retire novamente as bolhas de ar, esticando, dobrando e enrolando, e por fim, boleando. Vamos cobrir as massas com um plástico próprio para alimentos e por cima com um pano de prato limpo. A massa precisa ficar descansando agora por 15 minutos. 15 minutos depois, a massa cresceu novamente e agora já podemos modelar os pães. Essa bola menor vai ser apenas um pão. E a massa que não for modelar no momento, deixe ela coberta. Eu vou assar esse pão em uma forma de bolo inglês. E a forma já está untada com manteiga e farinha de trigo. Então vamos lá. Eu vou polvilhar a bancada com a farinha e modelar o primeiro pão. Inicialmente, precisa retirar as bolhas de ar que vão se formando com a fermentação. Pode ir apertando com as pontas dos dedos. E em seguida, vou utilizar aqui um rolo de macarrão levemente polvilhado com farinha para abrir a massa, deixando ela bem esticada com uma espessura mais fina. Feito isso, é só enrolar toda a massa no formato de um rolo. E sempre que precisar, polvilhe a farinha de trigo na bancada. É bem pouco mesmo e aqui será necessário para terminar de modelar o pão. Está ótimo! Um outro detalhe importante é fechar bem as bordas do pão, para ele se manter no formato.
A forma que eu vou utilizar, ela tem 27 centímetros de comprimento. Então, eu vou deixar o pão próximo dessa medida. Mas antes de colocar o pão na forma, eu vou fazer pequenos cortes paralelos, com cuidado e sem deixar chegar na base. Vou fazer isso somente para deixar o pão próximo do estilo do pão costelinha, ou também conhecido como costela de Adão. O próximo passo é acomodar o pão na forma. É bem simples, não tem segredo. A outra massa eu vou modelar 6 pãezinhos de aproximadamente 16 centímetros de comprimento. Eu pego uma massa e abro apertando com as pontas dos dedos e depois com o rolo de macarrão. Estico bem a massa e depois vou enrolando no formato de um rolo. Em seguida, acomode o pãozinho na forma untada com uma pequena distância entre eles. Assim que os pães estiverem modelados, cubra novamente e deixe descansando por 30 minutos para crescerem. 30 minutinhos depois, olha que lindos! Eu amo esta receita. É possível criar várias possibilidades deliciosas com esta massa. Aqui por cima dos pães, você pode deixar sem nada ou pincelar com uma gema de ovo com leite. Aqui eu vou apenas utilizar a gema. E um detalhe, precisa pincelar a gema suavemente para ter uma cobertura mais uniforme e principalmente porque a massa ela é bem delicada, então tem que pincelar levemente para não deformar a superfície da massa. Prontinho! Leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos ou até ficarem douradinhos. E o nosso pão de creme de leite já está pronto para servir. Olha o quanto fica fofinho. Que amor, coisa mais linda. Ele já esfriou um pouco, então já podemos desenformar. Está bem assadinho. Que delícia. Vou partir o pão agora para você ver como ficou. Perfeito. Olha que lindo. Super macio. Esse pão é muito saboroso. Está perfeito para um cafezinho da tarde. Os outros pãezinhos ficam uma delícia para preparar alguns lanchinhos ou até mesmo para esquentar na chapa. Ficam sensacionais. Experimente essa receita em casa, você vai amar. E eu espero ter te ajudado de alguma forma. Gratidão por você ter assistido a receita até o final. Eu desejo muita paz e muito sucesso para você e aguardo a sua companhia na próxima receita. Beijinhos e tchau!